Boa noite, galera. Quem tá entrando aí, é um prazer ter vocês aqui. Vamos esperar todo mundo entrar. Esperar que o Rogerinho apareça aqui também, pra gente adicionar ele aqui na conversa. Deixa eu só colocar aqui um minuto para eu fixar aqui o comentário. Vamos aguardar aqui, galera, o Rogerinho entrar. Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês, como sempre, aqui na live. É um prazer enorme estar fazendo essa live, participando aí desse conteúdo que tantas pessoas estão fazendo. Está sendo muito legal. Estou aprendendo demais com isso aqui. Eu acho que quem mais aprende sou eu, porque fico de olho em tudo, nas lives que eu faço. Então, eu esperar aqui o Rogerinho aparecer, para que a gente possa começar a live. Tá tendo uma live lá com o Nilson, com o Alberto, então começou às 7 horas. Possa ser que depois as pessoas que estão lá venham para cá, mas a gente vai começar desde já, que o horário marcado era às 8 horas. E vamos esperar agora o Dr. Rogério entrar. Vamos ver se ele está aqui. Ele já está por aí. Rogerinho, se você estiver por aí, manda um oi aqui para eu saber que você já está aqui. Dedezinho tá aí, Jorginho Passamani, galera toda. Vamos ver se Rogério já tá aqui. Alô, Rogério, se estiver aí, manda um oi pra eu saber e procurar você aqui. Papito chegar no horário, não chega não, né, Dudu? Vamos ver aqui, peraí. Cadê ele? Eu falei com ele agora no WhatsApp, ele já tava sabendo, mas ainda não entrou não. Vamos ver aqui. Aí, Rogerinho entrou. Vamos lá, vamos procurar ele aqui. Peraí, Rogerinho, vou achar você aqui pra gente começar. Já mandei o convite aí, é só aceitar agora. Vamos ver, tá aguardando aqui, vai como é que tá já. Aceita aí, Rogerinho. Aí, conectando agora. Opa! Agora sim. Fala aí, tá me ouvindo Yuri. bem? Ouvindo bem? Tô ouvindo bem, você? Muito bom, tá perfeita a imagem. Muito bom. Ó, galera, Tá pra bom quem, assim, né? pra quem não sabe, hoje a gente passou o dia todo aí tentando ver a conexão, se ficava boa ou não, para que ficasse a melhor imagem e a melhor fala aqui para vocês. Rogerinho, primeiramente, é um grande prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite, que é um convite não só meu, mas um convite da comunidade hípica, porque a gente quer saber como é que funciona a profissão de veterinário olímpico da equipe brasileira de salto. Inicialmente, quero passar a palavra para você se apresentar um pouco, só um pouquinho, porque tem muita coisa para a gente falar, beleza? Vamos falar. Vai ser gostoso. Queria agradecer o trabalho que vocês vêm fazendo aí, que vocês vêm fazendo essas lives. Você, o Marcum, o Pedrinho, eu vi alguma coisa dele também, o Betinho e tudo. É muito legal fazer essa interação com o pessoal também sabe de coisas antigas, do pessoal mais antigo e tudo. Puta, é uma delícia isso daí tudo. Vocês estão de parabéns pelo que vocês estão fazendo. E eu agradeço, assim, imensamente o convite. É um prazer estar aqui hoje para a gente conversar um pouco. Você vai falando aí o que vocês quiserem, a gente vai discorrendo o assunto, a gente vai organizando aqui a situação. Manda ver. Beleza. Tá? Perfeito. Ó, antes de a gente começar, eu peço a todos, como sempre, que apertem aí embaixo nesse aviãozinho e mande para 2, 3 pessoas aí para avisar a galera que começou, porque muitas vezes a galera chega atrasada. Então vocês podem apertar aí no aviãozinho, não sai da live, é só mandar para as pessoas que você queiram, beleza? Então, Rogério, inicialmente eu quero te falar que muitas pessoas que estão aqui já te conhecem pela sua fama como veterinário, etc., no Brasil, mas muita gente não te conhece. Primeiramente, queria saber seu nome, onde você nasceu e quantos anos você tem. Meu nome é Rogério Saito, eu tenho 45 anos, eu nasci em Uberaba, Minas Gerais. Perfeito, um mineiro aqui. Eu não sabia que você era mineiro também, então... Na verdade, eu nasci em Uberaba e vim para São Paulo com 1 ano de idade. Minha então vida inteira foi em São Paulo. Então, na verdade, eu só nasci lá e me criei em São Paulo. E aí, minha vida toda em São Paulo, desde sempre. Beleza. Rogerinho, como é que iniciou esse amor? Porque na sua profissão tem que amar cavalo. Como é que iniciou esse amor aos cavalos? Como foi o primeiro contato assim, com os cavalos? Cara, foi o seguinte. Eu desde sempre, desde criança, a gente ia para fazenda, eu e meus primos, e férias, na verdade, assim,
Com o cavalo mesmo foi um pouco depois, mas na verdade a parte de terra, de ficar na fazenda, tudo foi sempre. A vida inteira foi isso daí. E meus primos, como eu disse, eu morava em São Paulo, a fazenda, uma era em Goiás e a outra era em Minas. Então não era fácil ir para a fazenda, a gente demorava para ir para a fazenda. Então não ia sempre. Então, quando dava férias e não sei o que, a gente enfurnava na fazenda lá. Entendi. O tempo foi passando, a vida inteira eu em São Paulo, o tempo foi passando. E eu morava em São Paulo, perto do Jockey Club de São Paulo. E um jockey muito famoso, chamado Juvenal Machado da Silva, ele morava no condomínio que eu morava. E aí o Juvenal tinha um filho da minha idade. Eu fiz amizade com um garoto e a gente ficou muito amigo realmente nessa fase aí toda. Devia ter 13, 14, 12, 13 anos, não me lembro bem. E eu ia pro jockey, cara. Todo fim de semana quase só queria saber de jockey. Meus pais queriam, vamos almoçar. Eu queria, vou no jockey. Então só ia ficar em jockey, corrida no Jockey Club. E nananana. E então essa fase todinha minha, assim, dessa parte da minha infância, eu ia pro jockey. Só queria saber do Jockey Club. E ele era filho do Juvenal, então a gente conseguia entrar na parte de trás, no paddock. E aí eu comecei a me envolver. Eu comecei a ficar maluco com o cavalo, cara. Essa fase aí, 15 anos, 16 anos, eu era maluco com o cavalo. Como sou até hoje, na realidade. Mas essa fase maravilhosa, assim, que a gente ia pro jockey e tudo, era muito bom, muito gostoso. Mas, E aí, a partir daí que eu falei... cara, quero ser veterinário. Eu falei, é isso que eu quero e pronto. Eu já tinha 15 anos, 16 anos, já tinha falado com minha mãe isso daí e tudo. Então, você aí já sabia que queria ser veterinário e de cavalo, né? Porque às vezes a gente entra na veterinária sem saber muito o que a gente quer. Eu acho que grande parte, né, das pessoas acabam entrando na veterinária. Eu acho que uma parte grande entra mais pelo lado do cachorro, de pequenos animais. Eu entrei assim 100% sabendo que eu ia mexer com cavalo. Só queria saber de cavalo, nada mais. Era só isso que eu fazia. E como é que surgiu? Vamos lá, você se formou em São Paulo mesmo? Foi minha Universidade Paulista. Certo. E aí você, como é que Não, você... aí foi assim. Aí, na verdade, o que mais me incentivou mesmo... Essa fase eu era pequenininho ainda, né, novinho. O que me deu mesmo vontade de mexer com cavalo mesmo foi... Eu tinha um grupo de colegas, assim, de amigos e amigas, que a gente ia para a fazenda de uma amiga minha, que é em Sorocaba, que é onde eu moro hoje, na realidade. E nós íamos para lá, não sempre, mas a gente ia. E eu fiz muita amizade com o irmão dela, que ia toda hora para a fazenda, essa fazenda aí. E aí eu comecei a ir muito com ele para a fazenda, só eu e ele ia para a fazenda. E ele tinha um tio lá que era um cara super bacana, assim, e esse tio dele deixava a gente fazer as coisas com gado, mexer com os cavalos e tudo. Mas aí eu comecei a perceber que eles iam andar a cavalo e eu ficava na cocheira. Eu ficava na cocheira, acompanhava o ferrador, acompanhava o tratador, via o trato da manhã. E aí eu comecei mesmo a saber que não, o cara vai ser veterinário, e aí foi daí para frente, não teve mais jeito, chefe. Beleza, então vamos pular uma partezinha aí. Lógico que depois que você se formou, você fez suas especializações e tudo, mas aí eu queria saber como é que o hipismo entrou na sua vida, porque até então a gente ouviu falar só de jockey, de corrida, mas como é que o hipismo entrou na vida aí do veterinário, Rogério? Quando me formei, eu me formei um pouco novo, e aí eu entrei, logo no mesmo ano, eu entrei na residência do Jockey. A residência do Jockey Club naquele ano era uma residência bem legal, era muito boa mesmo a residência naquela época lá. E eu entrei nessa residência. Eu passei um ano lá, na residência, era um ano de residência. O que acontece? Quando você... quem era o chefe do departamento veterinário era um doutor chamado Dr. João Heckmeier. O Dr. João Heckmeier, ele era marido da doutora Santina Moral, que é uma veterinária de salto, do hipismo, não só de salto, adestramento e tudo. Até hoje, e tudo, super vet. E o que aconteceu é que eu estava saindo da residência, eu tinha minhas viagens programadas, né, que eu ia fazer Estados Unidos e Europa, para continuar estudando, mas na sequência eu já fui apresentado para a doutora Santina. Ela me fez uma proposta e aí eu comecei a trabalhar com ela. Então eu comecei a trabalhar com ela em 2000.
mais ou menos uma coisa assim. E aí entrei no salto. Aí entrei e aí a única se você perguntar assim para mim, qual foi o grande, assim, o que aconteceu de grande, de uma coisa assim diferente nessa época aí? Foi eu sair do Jockey Club, que era um negócio que eu tinha na minha cabeça, que eu ia ser veterinário Jockey Club, para mudar para o salto. Foi daí que eu comecei o salto com a Santina. Trabalhei um Então, tempão com ela, fui sócio dela, pessoa espetacular. legal. Eu quando fiz o estágio lá com você, né? Quando me Ah, é formei, verdade. você ainda trabalhava com a Santina, né? Associado. Rogerinho, então você só teve de profissão a parte veterinária no salto. No jockey você ainda era residente. Você, lógico, residente já é profissional, mas você começou a trabalhar profissionalmente só no salto mesmo, não é isso? Perfeitamente, é isso aí. Exatamente. Comecei mesmo a pegar tudo no salto. Mas, sem dúvida, o cavalo, por ser em inglês, o cavalo de corrida, te dá muita base, viu? O Jockey Club eram muitos cavalos dentro do Jockey Club. Então, a chance de... Se você é um cara determinado e quer aprender, você aprende ali. Não tem como Perfeito. você não aprender ali, entendeu? Se você quiser realmente. Rogerinho, você já montou, eu percebi que você gostava de estar no meio dos cavalos, mas você gostava de montar ou você monta atualmente? Como é que você vê Cara, o eu hipismo vou te assim? falar. Eu vou te falar, Yuri. A minha família não é de cavalo. Ninguém é de cavalo da minha família. Nenhuma pessoa é de cavalo da minha família. Eu não segui ninguém. Portanto, não segui ninguém. Era só fazenda mesmo, fazendão. E eu montava cavalo para pegar boi, para brincar. Eu nunca montei a cavalo. Um momento da minha vida que na faculdade eu namorei uma menina que ela montava. Ela fazia baliza e tambor. Então, essa época, eu fiz um pouco de baliza e tambor com ela. Ah, E tá. eu também fiz um pouquinho de enduro e tal, mas eu nunca parti pro salto, nada disso daí. Ô, Rogerinho, só Ainda bem, eu acho. uma pausa aqui, porque Doda Miranda entrou aqui agora e semana que vem a live vai ser com ele, né? Já mandou aí Top, para você. Esse é fera. top. Para mim, um dos melhores veterinários do mundo. Doda falando é um negócio bem... Boa, Doda. Obrigado. Valeu. Beleza, Obrigado. Rogerinho, aí você entrou na parte do hipismo, né? Se formou, entrou na parte do hipismo, e a gente sabe que hoje existem várias especialidades. Mesmo dentro do hipismo, existe o médico desportivo, clínico, oftalmo, que tudo isso está envolvido para o bem-estar do cavalo. Qual é a sua especialidade atualmente? Eu só mexo com locomotor. Eu, particularmente, só gosto de mexer com locomotor. É claro que quando você começa a tua carreira, principalmente na época do Jockey Club, você tem que passar por todos os setores. Então, você aprende cirurgia. Eu não virei cirurgião, não gosto de cirurgia. Você aprende parte respiratória, intestino, gastrointestinal, você aprende tudo, né? Então, por um período, ainda mais quando você é novo, logo que eu comecei a trabalhar com a doutora Santina, eu fiquei um período bom atendendo de tudo que vinha. Quando passou o tempo, eu fui me especializando em locomotor, sempre foi o que eu escolhi, desde sempre era isso que eu queria fazer, era locomotor. Eu fui indo para essa área, e me especializei. Fiz todos os cursos que eu pude fazer, fiz tudo que eu achei que devesse fazer para organizar a parte locomotora de um cavalo. E aí, hoje, eu praticamente faço isso daí, né? A minha clínica, óbvio que os veterinários da clínica RS, né? Claro que todos eles também fazem tudo, né? Mas eles, uns gostam mais de locomotor, outros gostam mais de medicina interna e por aí vai. Perfeito. Rogerinho, é o seguinte, a gente sabe que nem tudo, tenho certeza que na sua vida também não, são flores. Eu queria saber quais são as principais dificuldades que um veterinário recém-formado e entrando no meio do hipismo que você não tinha vivência, quais foram as principais dificuldades que você lembra, assim, até os dias de atuais, né? Qual é a principal dificuldade aí do veterinário de hipismo no Brasil? Cara, eu acho o seguinte, quando você parte para ser veterinário e você escolhe essa profissão e você começa realmente, no início, eu acho duro, é uma profissão dura. Porque você não tem horário, eu e muitos, né, a maior parte dos que mexem com cavalo, não tem horário para você trabalhar, porque os cavalos têm cólica, os cavalos têm problemas respiratórios, os cavalos têm qualquer outro tipo de patologia, você tem que sair no meio da noite para atender, você não tem horário para acordar, porque
muitos lugares começam super cedo, então você já tem que estar pronto. Você não tem hora para acabar, porque você tem, dependendo do seu dia, se for um dia longo, você vai pulando de um aras para o outro, ou vai pulando de um cavalo para o outro, e fica sem tempo de... Às vezes eu ficava sem tempo de almoçar, de jantar, e não sei o quê, entendeu? Então, isso daí, eu acho que foi importante até também para mim. Para me dar essa vivência, foi muito importante para eu dar valor também em tudo, hoje em dia, tudo que eu passei e tudo mais, né? E para poder explicar para frente, para os próximos veterinários, um sobrinho, não sei. E aí eu colocar ele nessa... Eu já sabia mais ou menos o caminho das pedras ali, mas eu acho que tem que passar por isso para aprender. É importante fazer isso daí. Em relação ao que você perguntou de eu entrar na hípica, é muito diferente o mundo do cavalo de corrida e o mundo do cavalo de salto. Mas, assim, é totalmente diferente. Não tem nada que ver uma coisa com a outra, né? Então, Entendi. o que acontece é que você tem que aprender a andar. A doutora Santina falava assim, eu tenho que ensinar você a andar primeiro, eu tenho que ensinar você a falar, eu tenho que ensinar você tudo, entendeu? Antes de você começar a trabalhar aqui na hípica. E assim foi. E a gente sabe, né? Eu estou no meio do hipismo, e a maioria do pessoal aqui do meio do hipismo, a gente sabe que não adianta apenas no hipismo você ser um bom veterinário, mas você tem que, logicamente, em qualquer profissão, ser um cara com bom caráter, honestidade, etc. O que é que você acha? Esse seu leque hoje de clientes é enorme, não só no Brasil, mas no mundo todo, que a gente vai falar. O que é que você acha que você tem de diferente que fez conquistar tantos clientes? Porque veterinários bons, tecnicamente, a gente sabe que tem vários no Brasil. Mas você tem um pouco de diferente aí, em alguma circunstância. O que é que você acha? O que é que você atribui a esse sucesso? Obrigado, primeiramente obrigado. Deixa eu te falar, eu acho o seguinte, a primeira coisa, eu acho que eu me dediquei demais. Eu me dediquei muito desde o início. Eu fui um garoto muito dedicado na minha profissão. Segunda coisa, eu adorava trabalhar. Adoro, quer dizer, adorava assim, adorava esse negócio, esse rush, essa loucura. Sempre foi assim. Você ficou comigo lá, você viu quando você esteve comigo lá. A terceira coisa, eu acho que tem que estudar. Tem que ter qualquer profissão, como você acabou de falar, tem que ter caráter, tem que ter hombridade, tem que ter honra para você trabalhar direito e tudo, honestidade. E o mais importante de tudo isso daí, meu amigo, a gente tem que ter amor ao cavalo. Se a gente não tiver amor ao cavalo, você não consegue trabalhar como veterinário em nenhum, para mim, nenhum meio que mexe com o cavalo, você consegue. Você tem que ter amor ao bicho e é assim que vai. Perfeito. Aí, beleza, você virou veterinário com Santina ali naquela época. Na verdade, você era funcionário da equipe da Santina, depois virou sócio. E aí teve um momento que você fez a clínica RS, que hoje é uma realidade, que é a clínica Rogério Saito. Em que momento, em que ano foi isso? E por que você deu esse estalo? Disse, não, agora eu tenho que ter o meu negócio. Vou virar carreira solo, né? Como a gente fala. A doutora Santina, eu vou falar isso pro resto da minha vida. Ela é uma pessoa espetacular, a Santina. Ela me ensina, foi o que eu te falei no começo, ela me ensinou a andar, ela me ensinou a falar, ela me ensinou a ver cavalo. Ela me deu milhões de oportunidades dentro e fora do Brasil. Muita oportunidade a Santina me deu. Então eu tenho um carinho enorme por ela. O que começa a acontecer, o que começou a acontecer comigo, pelo menos, que eu acho, é que com o passar do tempo, você cria uma... Você vai pegando um estilo. Tá me ouvindo ou não? Tô ouvindo, tô ouvindo. Porque ficou travado, travou um pouquinho aqui, rápido. Você cria, na minha opinião, Yuri, você cria o teu estilo de trabalho. Porque você vai vendo um, vai vendo o outro, você vai achando que esse aqui trabalha desse jeito, então você quer fazer aquilo também. Então você vai vendo, você vai tendo os seus exemplos durante a sua vida, e aí você vai criando o teu jeito de trabalhar. Teve um momento que eu achava, teve um momento que eu achei, na realidade, que para mim estava pronto. Não é que eu queria parar de trabalhar com ela, mas é que eu achei que eu já estava com outro passo. Eu já não tinha o mesmo passo dela, tinha algumas coisas que já não estavam tão batendo e tudo, entendeu? Que é normal, eu acho, isso daí acontecer. E que foi quando me deu um estalo que eu falei, isso foi 2011. Aí eu falei, eu vou acabar 2011, 2012, eu acho que eu quero já começar sozinho e tal. E foi o que aconteceu. Então, em 2012, eu criei a Clínica RS, eu criei esse logo que vocês conhecem. E
comecei a trabalhar com alguns veterinários que já trabalhavam com a gente, né? E que eu tinha mais afinidade e tudo. A Santina ficou com alguns que ela tinha mais afinidade, eu fiquei com outros que eu tinha mais afinidade, e assim foi. Foi uma separação super tranquila, foi conversado, foi tudo organizado, não teve nenhum tipo de estresse na realidade. Foi 2012. Legal. Galera, vocês estão escutando e ouvindo bem e vendo bem o Rogerinho aí. Algumas vezes, Rogério, dá uma travadinha, mas você pode continuar porque ela logo, logo volta. Mas queria saber da galera aí se estão escutando bem e vendo bem, se tá dando aí para entender tudo. Então, vamos esperar que eles respondam aí. E vamos continuar, né? A gente vê aqui muita gente, Rogerinho, importante do hipismo aqui, né? Doutor Léo, lá na Bahia, Rafael Colares, o Doda, a galera toda aqui presente, né? E que bom, prestigiando legal. Sua pessoa aí. Eu sei que depois disso, que você fundou a Clínica RS, eu não sei se foi depois ou se foi antes da Clínica RS, a realidade, você virou, além de veterinário brasileiro do hipismo, você virou veterinário internacional. Me conte um pouquinho como foi essa mudança aí do Brasil e abrir fronteiras aí. E hoje em dia a gente sabe que você vive rodando o mundo. Queria que você contasse como é que conseguiu isso, né? Então, como eu estava te falando ali, né? Eu estava te contando. A Santina, quando eu estava com ela ainda, ela já abriu portas para mim, para ir para a Europa. Então, naquela época, Yuri, a gente fazia muito voo com cavalo. Tanto para buscar cavalo da Europa para o Brasil, quanto para levar e tudo. Então eu fiz muito isso daí. Então, toda vez que eu ia para a Europa, eu ia e ficava um pouco lá. Porque eu aproveitava a viagem para ficar numa clínica, uma clínica legal na Alemanha, uma clínica legal na Bélgica. Então, eu aproveitava um momento ali, tá? E o que acontecia é que, quando eu voltava, né, eu voltava a trabalhar normal e tudo, e aí eu voltava lá de novo. Então, ficou muito tempo fazendo isso daí de avião, de levar cavalo. Teve um momento que a Luciana Diniz, ela era cliente da doutora Santina. E a Luciana Diniz, ela comprou um cavalo aqui no Brasil que se chamava Night Lover da Mata. Vocês acho que uma parte grande do pessoal deve conhecer o Night Lover da Mata. E ela comprou esse cavalo. E a Santina me deu essa chance de... Tá ouvindo? Peraí, travou. A Santina te deu... A Santina me deu essa chance de poder levar o Night Lover da Mata para a Europa quando a Luciana Diniz comprou. Então, eu levei o Night... Que alguém me ligou aqui agora. Eu liguei... Tá ouvindo aí? Tá. Você levou ele para a Europa? Eu levei... É que quando ligam para você, aí para mesmo. Eu levei o Night Lover para a Europa e ele tinha um esquema de casco. Ele tinha um esquema de casco super delicado, o Night Lover. Não é só o casco, ranilha, sola, super delicado. Então, eu levei o cavalo para lá para organizar junto a Luciana, tratador e blá, 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 como conduzir o cavalo, né? Como organizar, como ajudar e tudo mais. E aí, quando eu cheguei lá, ela me pediu para ir ferrar o cavalo. Não, a gente ia para Arezzo, num concurso em Arezzo. Eu ia passar o concurso em Arezzo 10 dias com ela lá. E aí eu passei antes num ferrador suíço super bom, que chama Stefan. Até hoje eu tenho um bom relacionamento com ele, porque ele é craque, esse cara. E paramos o cavalo lá, ferramos o cavalo, e aí eu segui para Itália, para Arezzo. E fiquei em Arezzo essa semana toda. Aí que eu comecei a pegar... Aí eu fiquei maluco. Aí eu amei o concurso. Aí eu comecei aí aquele negócio ficou louco e... Aí esse negócio pegou, meu amigo. Até hoje. Essa, então, a primeira cliente sua, né, internacional, foi a Luciana Diniz. E a primeira prova importante, assim, mundial que você foi Arezzo? Na verdade, a Luciana era da Santina, não era a minha cliente. Era da doutora Santina. Eu fui para dar o suporte para a Santina nesse momento aí. Certo. Não é nada, entendeu? Entendi. Tanto é que eu dei o suporte e voltei embora para o Brasil. Fiquei lá 10 dias, lá em Arezzo, não sei o quê, e vim embora para o Brasil.
entendeu? Aí sim, em 2011, olha, essa história é maluca. Em 2011, essa época, eu já fazia muitos atendimentos, Yuri. Aí, em você, não sei se é em você, mas eu ia para Fortaleza, no Ivo, ia no Alberto, que ele estava em Natal na época. Eu ia para o Rio. Eu lembro. Eu ia para o Rio com o Fábio Leivas, e a equipe toda do Fábio Leivas. Então, eu ia muito. Eu ia para o Sul, para o Denis Gouveia, para o Lucas Brambila. Então, eu fazia muita viagem assim. Eu estava indo para o aeroporto, numa dessas minhas viagens aí, e me liga o Rocco. Eu estava indo para o aeroporto, me liga o Rocco. Isso foi em 2011. Aí o Rocco falou assim, queria conversar com você um pouco, tal, não sei o que, você tem tempo, né? E eu queria te convidar para você ser o novo veterinário do time do Brasil. Eu não sei se ele fosse para você ser, assim, eu queria te convidar para você fazer uma Copa das Nações, para ver se dá certo, alguma coisa assim. Foi desse jeito que ele me falou. Porra, aquilo lá me deu um negócio que eu falei, agora eu vou abraçar isso de todo jeito, agora me segura que eu vou embora. E eu falei, claro, o Rocco, tal, isso foi 2011. Aí fui, viajei, fiz minhas viagens, tudo. E aí eles me convocaram para fazer o Pan-Americano, que foi em Guadalajara. Então, essa sim foi minha primeira viagem super importante. A primeira viagem importante sua. Com o time do Brasil, foi o Pan-Americano de Guadalajara. Essa viagem, mano, se eu começar a contar aqui, eu fico até amanhã contando, porque essa viagem foi maravilhosa. Foi uma delícia essa viagem. Agora, eu posso contar trechos daqui se você quiser e tudo. Lógico, pode ficar à vontade. A live é para a gente saber mesmo esses detalhes. Muito importante. Essa viagem, Yuri, foi muito legal. Foi assim, eu fui antes para a Europa para ver os cavalos, né? Organizar a viagem toda com os cavalos e tudo, porque a gente ia de avião. A gente ia sair de, se não me engano, era Luxemburgo. Saía de Luxemburgo e voava direto para a Cidade do México. E Cidade do México para Guadalajara é uma distância, não é perto, é bem longe, na verdade. Então, eu preparei, agora, assim, entre aspas, foi até meio fácil, porque eu estava com 2 aviões comigo. Eu estava com 2 aviões, que é o tratador, que era o Ismar, que trabalhava com o Doda, e o Leandro, que trabalhava com a Karine Johan Peter. Rogerinho, só para deixar claro que depois você, em outra pergunta, você vai me explicar para a gente como é que funciona essas viagens de avião. Agora você vai contar a história, mas depois a gente quer saber o detalhe dentro do avião, como é que funciona e etc. Tá. Mas pode continuar a história. Aí, então, só para você entender, quando você viaja com os cavalos preparados, com uma turma boa de tratador, te dando suporte, tudo, assim, a chance de dar um problema é muito pequena. É óbvio que pode dar um problema com qualquer cavalo, pode machucar, pode ter cólica, qualquer coisa pode acontecer, mas é menor. Bom, voamos, chegamos lá, Cidade do México. Cidade do México, a gente foi, eu estava com 5 cavalos, né, que a gente foi, que era o Norson, era a Ashley, Dragonfly, era Cezinha, e Bernardo. Bom, chegamos lá, fomos para uma fazenda, para um Aras. Colocamos os cavalos na cocheira, tudo bonitinho ali e tal, feno, água limpa e tal, não sei o quê. Chega de manhã, a gente ia partir da Cidade do México para Guadalajara. É uma perna grande para você ir. E eu saí do meu quarto, eu falei bem cedo, porque eu queria ver os cavalos, aferir temperatura, ver se está tudo correto e tal, não sei o quê. E a hora que eu olho na cocheira assim, guarda. Mas assim, não é que é guarda, era um tipo um caminhãozinho com metralhadora, cara armado de preto, assim, eu tenho foto disso daí. Uma hora eu te mando essas fotos, cara armado de preto, não sei o quê. Eu olhei e falei, caramba, o que você quer que aconteceu aqui? Deu algum problema aqui, não sei lá o que aconteceu, assaltaram a gente, não sei o que aconteceu. E nisso eu entrei na cocheira, tudo em ordem, cavalo comendo, lindo, tudo perfeito, assim, tal. Aí eu perguntei pros caras, falei, aconteceu alguma coisa aqui, tudo, e tal. Eu falei, não, nós vamos acompanhar vocês até Guadalajara. Eu falei, nossa. Eu falei, meu, isso aqui deve ser um terror, deve ser bandido pra todo lado. Aí na hora de parar, por exemplo, a gente
Aí na hora de parar pra gente comer alguma coisa, tomar uma água, não sei o quê, o nego descia com a gente, armado, assim. A gente ia lá, comprava uma água, entrava no caminhão de novo e ia, meu amigo. Então foi a viagem inteira parando com todo... Eram dois, na verdade, eram dois caminhõezinhos. Um de cada lado e o caminhão nosso ali no meio. Eu acho que o pessoal da Venezuela estava junto também, Pablo Barrios, alguma coisa assim, eu me lembro mais ou menos. Mas foi uma puta aventura. Aí chegamos lá na Vênus, lá no evento. Perfeito. Chegamos perfeito lá. Colocamos os carros nas cocheiras e aí o negócio foi. Aí você sabe como é que foi a história? Não, né? Aí os carros... Não. A gente foi prata, né? Perdemos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não tinha classificação ainda, né? Então a gente foi prata e o Bernardo com a Brigitte, ele foi bronze individual. Foi uma festa. Imagina, minha primeira prova internacional grande, um pan-americano, o cara é prata, bronze. Aquilo deixa você cheio de energia para você seguir, né? Para você querer fazer o que você está fazendo mesmo. Você fica maluco, né, ali. Então... Rogerinho, e existe alguma coisa assim, quando você é convocado, né, para a seleção brasileira, que você foi convocado para participar da seleção, existe algum curso, treinamento para essas provas ou é a experiência de cada um? Não, zero. Não tem nada. É a tua experiência em concurso. Com certeza eu errei muito lá atrás. Só que aí você vai pegando uma cancha, meu amigo. Você vai pegando cancha. Eu peguei muita experiência com esses sul-americanos aí, né? Porque eu sou veterinário da equipe de categoria de base, cara, eu acho que desde 2013, se não me engano. Uns 7 anos, se não me engano. Esses aí você pega experiência brava mesmo, porque são 45 cavalos. Às vezes é avião, às vezes é caminhão. Então você tem que organizar caminhão, comida. Imagina, é uma loucura, né? Eu tô falando a viagem em si. O concurso, sim. Quando você chega no concurso, aí é tudo tranquilo. Você consegue desenvolver bem. Mas eu tô falando o antes disso, né? Isso aí é que é o brabo, na minha opinião. Os bastidores do negócio todo é bravo. Mas é legal, é prazeroso, viu, Yuri? É bem prazeroso. A gente sabe que nas categorias de base, são, como você falou, são 45 cavalos e muitos deles levam seus veterinários junto com os cavalos, os veterinários particulares. Como é essa relação do veterinário particular com o veterinário da equipe brasileira? Como é essa interação aí durante a prova? Baita pergunta, porque na realidade é o seguinte, eu acho que o mais importante é o veterinário do time, ele saber se colocar e ter assim, ele tem que saber se colocar, mas tem que ter um bom relacionamento com o veterinário particular, o veterinário privado do cavalo, né? Sim, lógico. Sempre tem que ter isso daí. E tem que ter bom senso, tem que ter harmonia para trabalhar junto. Então, assim, o que eu tento fazer é muito mais fácil trabalhar, assim, entre aspas, mas é muito mais fácil trabalhar com o sênior. Muito mais fácil, né? Sim. Porque não tem muito isso daí. Então, com a categoria de base, como tem, eu tento ser linear no meu programa, eu tento organizar da melhor forma possível, eu passo para cada um deles, tento fazer um bom relacionamento antes, durante e após o concurso, né? Porque os cavalos vão com a gente, ficam com a gente durante o concurso e vão embora com a gente. Então, a gente tem que ter essa relação boa para que o negócio ande bem. Porque, no final das contas, Yuri, o que a gente quer são as medalhas. O que a gente quer é subir no pódio, entendeu? É isso que a gente quer. A gente não quer se mostrar mais que o outro, ou coisa e tal. A gente quer o que a gente mais quer são as medalhas. E nesses campeonatos, em especial, os sul-americanos, o que a gente traz de medalha, meu amigo, é uma coisa fora do normal, né? É só medalha de ouro o Brasil leva nesses sul-americanos. E eu só tenho a agradecer aos veterinários particulares também, porque eles dão uma baita força. Porque você imagina, tudo bem, eu levo uma equipe para trabalhar, mas você imagina, eu levo uma equipe e tem 3 cólicas, um exemplo. Você imagina como é que nós vamos ficar maluco, né? Agora, com os veterinários particulares ali, eles sempre ajudam, sempre dão força. Mesmo às vezes, se você tem outros problemas, eles ajudam e tudo. Então, tem que ter harmonia. É isso aí que acontece. Rogerinho, você me disse que, vamos lá, você é veterinário no Brasil,
você é veterinário internacionalmente para os seus clientes. Você roda o Brasil todo, Rio Grande do Sul, Nordeste, Brasília, o lugar todo do Brasil. Você é veterinário olímpico, você é veterinário categoria de base. Me explica aí qual é a sua rotina. Você tem família? Você para em casa ou não tem como? A minha mulher pode responder aí, ó. Não, eu vou falar para não responder melhor. Yuri, é assim, é aquilo que a gente falou lá atrás, lá no começo lá atrás, né? Realmente o caminho para chegar onde a gente chegou é um caminho árduo, é um caminho desburacado. A primeira coisa de tudo isso daí, eu só tô onde eu tô por causa da minha família, minha esposa, meus filhos, só tô aí por causa deles. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu só tô onde eu tô por causa da minha equipe veterinária aqui no Brasil. Em São Paulo especificamente. Porque Lucas, Priscila, Diego, Crísia, a Kauna, a Nath, a Kátia, o Christian, que são da minha equipe, essas pessoas todas, se nós não tivermos uma harmonia muito boa, eu não consigo ir embora daqui. Porque tem que ter, óbvio que uma equipe tem que ter um cabeça para você tentar organizar ali, seguir um caminho, né? Seguir um trilho. Então, e eu tenho tanto orgulho dos meus veterinários, cara, que eles conseguem fazer isso aí, assim, com tanta tranquilidade, que eu vou embora tranquilo, quando eu vou para a Europa, um exemplo. Agora, sim, o que acontece quando eu tenho o meu esquema no Brasil, que você já vivenciou isso aí várias vezes comigo, é que a coisa que eu mais faço, eu não vou, por exemplo, para Recife, que é um lugar que eu vou bastante, eu não vou lá para ser o veterinário dos cavalos lá. O que eu faço? Eu faço as minhas parcerias. É o que eu mais gosto de fazer, são as parcerias. Então, a Luísa Leão, por exemplo, é uma baita parceira minha, lá no Recife. O Leonardo Ceará é um baita parceiro meu em Salvador. Entendeu? A Vanessa Riso, o Nairo, baita, Marta, baita parceiro meu em Porto Alegre. Curitiba, o Alex, Valdir, Carol, são todos parceiros que a gente vai criando. Rio de Janeiro, o João Guedes, super, um baita parceirão meu lá no Rio de Janeiro e tudo mais. Então, o que eu faço, Yuri, eu tento fazer essas parcerias, porque eu vou embora, eu só vou lá. Para que eu vou lá? Para tentar contribuir, eu só faço isso. Eu tento contribuir com os cavalos, da melhor forma possível. Eu pego o veterinário junto comigo, eles vão sempre comigo. Pego junto comigo, a gente olha junto o cavalo, define junto a história, porque quem vai dar sequência? Ele vai ficar lá. Então, se é uma bucha, quem vai segurar a bucha vai ser ele, no final das contas, né? Isso acontece muito com você. Eu fui lá na sua casa, quantas vezes eu fui na tua casa, a gente já fez isso daí, a gente organizava da melhor forma possível e você dava sequência, né? Fortaleza, com a Carol, hoje eu até agradeço. Kátia, e por aí vai, né? Lá em Fortaleza. Só um adendo aqui. Hoje eu agradeço que essa parte veterinária, hoje é com meu parceiro, meu sócio, meu amigo, que é o Dr. Andrei, né? Hoje ele que toca o barco aqui, então ele deve estar assistindo aí com certeza. Mandar um abraço, um salve para ele, que ele é um cara assim, espetacular. Top, você. André, top. E um cara espetacular. Beleza? Rogerinho, a sua rotina a gente já percebeu, que é coisa de louco, é para um lado e para o outro o tempo todo. Sua mulher, todo mundo comentou aqui que ela vai para o céu como um anjinho, porque ela é diferente, né? Além de tudo, ela ajuda na sua carreira aí de veterinário. E eu queria saber, assim, agora, na sua clínica, né? Clínica Rogério Saito, existem quantos veterinários que você já citou aí? E qual é a seleção que você faz para esses veterinários? O que é que um veterinário precisa ter para trabalhar na sua clínica? Você sabe que, Yuri, eu nunca fiz seleção de veterinário. Eu tive uma grande sorte, e eu acho que eu estava no lugar certo, que esses veterinários, todos que trabalham comigo hoje, eles apareceram para mim. As coisas foram acontecendo e eles apareceram para mim. O Lucas, por exemplo, é o meu veterinário mais antigo. Ele está comigo desde sempre. Então, ele já trabalhava comigo com a doutora Santina, na época. E como nós tínhamos muita proximidade naquele momento, quando nós nos separamos, né, eu e a Santina, o Lucas acabou vindo comigo. Então, era eu, ele e um outro veterinário que não mora aqui no Brasil mais agora.
Mas, então começou assim o negócio todo, entendeu? E a Priscila caiu na minha vida, assim, na hora certa, que você tá começando a crescer, tá dando aquela curva boa, sabe, da tua vida. A Priscila é uma pessoa espetacular, então ela é agregadora, então isso foi acontecendo. A Kika, aí, só para você entender, a Kika, que é a Crisia, né, ela é minha sócia, né, no outro braço da minha, que eu tenho uma outra clínica, que chama Clínica KR, é Crisia Rogério. Essa clínica é um braço da RS. Essa clínica é uma clínica só de reabilitação de cavalos que a gente tem. É em Cesário-Lange essa clínica. Então a gente tem lá 16 cocheiras, então eu trago os cavalos para lá e a gente trata e devolve o cavalo pronto. Então é um braço da clínica isso daí. Né? Então, as pessoas foram caindo. A Kátia da fisioterapia foi caindo. A Kauna da fisioterapia também foi caindo. Então, essas pessoas foram aparecendo para mim. Eu não selecionei ninguém. Eu não fiz um grupo de pessoas para selecionar uma pessoa, entendeu? Foram aparecendo, foram no trilho e aí é o que você sabe. Peraí que deu uma travadinha. Deixa eu voltar ao normal. Agora voltou. Beleza. Aí, ó. Você entendeu tudo? Voltou, tá bem aí? Tá. Mas a gente vê, a gente que trabalha no meio hípico, a gente vê que esses veterinários todos que você citou aí, eles se parecem um pouco como pessoas. São pessoas totalmente proativas, pessoas que estão sempre no sorriso no rosto, não tem horário, né? Mas isso parece que é patognomônico dos veterinários de cavalos bons, né? Não tem horário, são sempre proativos. Exato. Isso é da profissão, né? Para o cara se destacar. Rogerinho, uma coisa muito interessante aqui que perguntaram, foi uma pergunta... Tá cortando um pouquinho aí. Tá ouvindo agora? Não sei, tá meio cortando. Veja agora se está ouvindo. A gente espera um pouquinho estabilizar. Não tem problema. Tá ouvindo agora? Vamos lá, vamos ver. Tá ouvindo? Tá ouvindo bem? Tá meio cortando, mas eu vou tentar entender o que você vai me falar. Diga lá. A gente sabe que hoje a medicina veterinária ela está indo igual à medicina humana, cheia de especialidades. Eu queria saber quais... Você tem parceiros, por exemplo, da oftalmologia, parceiro da fisioterapia, ou você tem os veterinários próprios de cada especialidade? A única... Assim, na realidade, eu sempre adorei ter parceiro. Sempre gostei muito de parcerias. Né? Como eu te falei, os veterinários de todas as regiões do Brasil, que eu atendo e sou parceiro dos caras, né? Brasília também, o Carrara, sempre, o Carrara é demais também, ótimo, a Fernandinha também lá e tudo. Então, assim, essa parceria que eu faço nos lugares todos, eu faço a mesma coisa com os veterinários aqui também, entendeu? Então, vamos lá. As fisioterapeutas que trabalham com a gente na clínica, né, são minhas parceiras. Elas não trabalham só dentro da clínica RS, mas são minhas parceiras, mas 90% das coisas que elas fazem é na clínica RS. Né? O Christian, que é o veterinário que eu trabalho de dente, por exemplo, ele faz uma parte, acho que uma parte boa do que ele faz é com a clínica RS. Então eu vou fazendo isso daí. Eu não sou e nem tenho pretensão em ser oftalmologista e coisa e tal, e nem cirurgião. O Dr. Edson Garcia, por exemplo, ele é um parceiro meu de cirurgia, né? E aí vai. Então, é exatamente o que você falou. Você tem as pessoas que são especialistas, e aí eu vou tentando me encaixar. Eu tenho que tentar seguir um perfil também, né, Yuri? Eu tenho um jeito de trabalhar. Essas pessoas eu tenho que pegar as pessoas mais perto, mais próximas do meu perfil, né, de trabalho. E é assim que eu tento fazer aqui, fora do Brasil e em todo lugar. Rogerinho, o Doda está perguntando se você guia bem no barro. A gente foi fazer fui fazer um exame de compra para esse cara, o Doda, na Argentina. E ele e o Marquinhos Ribeiro, nós três. Aí chegamos no aeroporto, né, tal, babá, alugou um carro lá, acho que era um carro vermelho, se não me engano, e fomos. E aí, cara, você não tem noção, chuva, horrível a estrada, assim, horroroso o negócio todo. Aí a gente chega no lugar, chega no meio do nada, assim, ó. E o GPS tá mandando para esse lugar. A gente olhou assim e falou, cara, onde é que nós estamos? Que loucura. E a gente ia no Kierkegaard, não ia em qualquer lugar. Ia no Kierkegaard, na fazenda do Kierkegaard.
Aí eu, porra, Doda, e aí, bicho? Nós vamos ficar aqui nesse meio? Não, vamos para frente. Aí um pouquinho para frente. Ah, não, vamos para trás, não sei o quê. E eu no carro. E eu dirigindo. Essa hora eu tava dirigindo. E eu falei, meu amigo, se esse carro atolar, esses caras vão me zoar tanto. Por resto da minha vida, o Doda vai me zoar, que eu conheço esse cara. Ele vai me encher no saco. E o Marquinho, ele ainda, talvez seja pior, talvez. E aí, você não sabe, eu pegava esse carro nessa lama, mas eu andava, eu não sei quanto, eu atochava o pé no fundo do carro, assim, e ia. E o carro ia pulando. Ia quebrando por baixo. No fim das contas, aí alguém foi buscar a gente lá em algum lugar, encontrei o cara, fui seguindo. Na hora que chega no lugar, o carro fazendo um barulho, tudo arrebentado por baixo. Você não tem noção, tinha lama para tudo quanto é lado, não sei o quê. Aí eu, Doda, culpa minha, você pediu para dirigir, agora você vai agora falar que é culpa minha? Bom, fizemos lá, não sei o quê, né? Fiz exame de compra, ele montou a égua, ele comprou a égua, essa argentiníssima que ele tem hoje. Fizemos exame de compra e na hora de ir embora, eu ligava, aí um cara lá foi lá, arrumou o carro, parece, uma coisa assim, não sei o quê. Aí ele me ligou o dia seguinte e falou, pô, gente, você não sabe. A gente dormiu lá, né, esse dia, ficamos num hotel. Aí ele me ligou e disse, não vai acreditar, o que eu tive que pagar, pá, você quebrou o carro, você sujou o carro inteiro, tive que pagar, não sei quanto ele pagou, ele pode falar quanto ele pagou, não sei. Aí eu falei, porra, Dona, paciência, você vai ver quando eu vou mandar minha conta para você, eu falei para ele. Muito boa essa história. Rogerinho, os cavalos de hipismo, quais são as principais lesões que existem, desde o cavalo que salta ao metro ao cavalo que salta à Olimpíada? Essas lesões se repetem ou não? Você está falando as principais lesões? Isso. Claro, tem muitas lesões, né? São diferentes lesões, mas tem muitas lesões, o cavalo de salto. Eu acho que hoje, Yuri, a principal, a que eu mais vejo hoje é ligamento suspensor. Eu não sei se é só por conta do piso, eu não sei, eu acho que tem alguns fatores envolvidos, mas a que eu mais vejo é o ligamento suspensor. Né? Tanto o ligamento suspensor no corpo, na inserção, na origem dele, nos ramos dele, na inserção do sesamoide, tem vários tipos de lesões no ligamento suspensor. Eu acho que a articulação interfalangeana distal também é uma articulação bem sofrida. Né? Hoje em dia, eu trato muito cervical e trato muito também a parte de trás, sacroiliaco, lombo sacro, coxo femoral também e tudo. Mas eu acho que a maior parte mesmo é suspensor. Bolete e também. Sempre, não sei se você vai concordar, mas é uma pergunta até aqui de um seguidor nosso, por que os cavalos de salto têm muito mais lesões na frente? Tem muita lesão na frente mesmo, na realidade. A parábola do salto, por mais que o cavalo senta no posterior para fazer o salto, essa parábola do salto, né, e na aterrissagem no solo é muito violenta. É uma carga muito grande nos membros anteriores. É por isso que os membros anteriores sofrem tanto. Né? Então, assim, foi isso que eu falei anteriormente. Por isso que o suspensor, ligamento suspensor, tem muita lesão, porque ele tá muito fazendo parte dessa recepção. O COF, o interfalangeano distal, mesma coisa. Boleto, mesma coisa. Então, cavalo torto, cavalo com aprumo ruim, cavalo mal ferrado, piso ruim. Tudo isso daí ajuda a aumentar ainda mais essas lesões, né? Perfeito. Galera, é o seguinte, quem quiser fazer perguntas para Rogerinho, só vamos fazer na segunda parte da live, e aí a gente aperta ali no interrogação aí embaixo para fazer as perguntas e no final eu responder. Não adianta fazer agora, porque as perguntas somem quando eu fizer a próxima, a fechar essa e abrir a próxima. Rogerinho, continuando o assunto aqui, Diga lá. a gente sabe também que o navicular é um ossinho que está ali dentro do casco e tal. Existem muitas, vamos dizer assim, existem muitas lesões envolvendo o navicular. Não sei se hoje em dia os veterinários clínicos desportivos trabalham melhor a parte do navicular desde novo, ou se melhorou o piso, ou se melhorou o trabalho de plano,
mas antigamente o que mais se ouvia falar é navicular. E hoje em dia já está alterando isso aí, não é isso? Eu acho que o navicular ele tem uma história, né? Eu entrei no meio de cavalo vindo de navicular. Para mim, o navicular era o pior osso do cavalo. Era o lugar mais nobre do cavalo, era o navicular, quando eu comecei, e aquilo ficou na minha cabeça também, né? Naquela época atrás. Mas eu acho que realmente a tecnologia, a gente descobriu muita. Porque quando a pessoa fala navicular, é a região podotroclear, né? Que muitas vezes a gente fala navicular, mas tem muita estrutura envolvida na região podotroclear. Então você não pode jogar toda a culpa no navicular, né? Tem a bursa dele, tem ligamento ímpar, ligamento suspensor no navicular, tem não profundo, tem toda uma estrutura que também inflama, que não o navicular, né? Pode ser o que está ao redor dele. Agora, sem sombra de dúvida, ferradura ajudou muito. Medicação ajudou muito. Tipo de tratamento, né? Desinfiltração até outros tratamentos para navicular, ajudou muito. E esse piso de alta performance também, eu vou te falar aqui, ajuda muito para isso daí. Ele é ruim para algumas outras coisas, mas ele ajuda nisso daí, porque ele é um piso de alta performance na recepção e tudo mais. Rogerinho, o Luiz Revete falou uma coisa importante também. Melhorou também a qualidade de diagnóstico das lesões, né? Do Exatamente. Ou qualquer outra coisa. Então foi isso que eu comentei agora, né? Que como antes era toda a culpa do navicular, mas como a gente sabe hoje, como a gente consegue diagnosticar separadamente tudo isso daí, a gente consegue tratar direcionado hoje também. E não tratar só navicular. Antes era só infiltração de bursa. Foi infiltração de bursa e pronto, né? Exatamente. A gente sabe que a prevenção sempre é o melhor tratamento e que a clínica é soberana. Isso é regra de todo médico e veterinário, médico humano. A gente queria saber quais as recomendações básicas e principais que você acha que um cavalo de hipismo deve ter em relação à saúde, para prevenir lesões. Eu parto do ponto seguinte, Yuri, eu parto do ponto que o cavalo, toda vez que eu vou examinar um cavalo, eu olho o cavalo no geral. Eu não olho partes do cavalo. Eu olho todo o cavalo. Inteiro o cavalo eu olho. Então, o que eu penso? Vou te falar bem a verdade. Para você prevenir uma lesão, você tem que partir da saúde inteira do cavalo. Então, o cavalo, não adianta você ter, por exemplo, você pensar assim, acho que o cavalo vai ter mais lesão de suspensor, então eu vou botar uma ferradura para suspensor, eu vou prevenir, não existe isso daí. Então você trata o cavalo como um todo. O que é tratar como um todo? É manejo de cocheira, uma boa ferradura, uma boa alimentação, um bom esquema de tratador, o cavalo vacinado, o cavalo vermifugado, o cavalo tendo o esquema dele para o esporte. Então tudo isso daí leva, no final da conta, tudo isso daí vai levar no fim de tudo, vai levar o cavalo a ser mais sadio, na minha opinião. Eu não vou por partes no cavalo, eu não vou por pontos do cavalo para fazer isso daí. Eu pego o cavalo como um todo e eu coloco o cavalo em ordem dessa maneira. Porque é só a gente ter na cabeça, né? Quem faz o movimento é o músculo, quem sustenta o movimento é o osso, ligamento. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar fazer toda essa estrutura funcionar. Não adianta você só pensar nas articulações. Vou dar toda vez, vou dar condroprotetor. Não adianta você dar condroprotetor, porque você não está protegendo outras coisas. Você não está ajudando em outras coisas também, né? Como a ferradura, com coluna, né? E por aí vai. Rogerinho, existem diferenças de um tratamento para o cavalo olímpico para um cavalo, por exemplo, que salta o Grande Prêmio no Brasil? Existe uma diferença? Lógico que você vai falar alimentação, eu sei que é diferente, a gente sabe que é diferente, mas existe algo a mais onde, sei lá, o cavalo olímpico, o cara não pensa se vai gastar, ele apenas gasta. Ou, sei lá, existem ferraduras com muita tecnologia. Eu não sei se existe essa diferença do cavalo de Grande Prêmio e o cavalo olímpico, a diferença do tratamento veterinário. Entendi. Yuri, para mim, é o indivíduo. Você tem que tratar o indivíduo, para mim. Você tem cavalos olímpicos que são estragados. Aqui sim você tem cavalos olímpicos que são super sadios. Então, assim como você tem cavalos que pulam Grande Prêmio no Brasil, que são piores e outros são melhores.
Então, assim, o que vem na minha cabeça é assim, não adianta, eu não faço, nada do que eu faço é global. Com todos os cavalos eu digo, né? Quando eu estou no meu time, eu não pego uma coisa geral para o meu time, não faço isso nunca. Eu pego individualmente cada um dos cavalos do meu time e aí sim, daí eu monto um esquema todo para esse cavalo, para que ele chegue bem numa Olimpíada, num Pan-Americano, o que quer que seja. Então é assim que eu trato o cavalo, né? Mas é individual. Então eu posso fazer o mesmo tratamento com um cavalo de grande prêmio normal, o mesmo tratamento eu posso fazer para um cavalo olímpico. Eu Sim. conheço cavalos que foram que saltaram provas grandes, que não precisaram de absolutamente nada especial, só coisas básicas do que a gente ajuda só. Assim como já tive cavalos, que a gente está chegando perto de um jogos importante, que eu tive que me desdobrar para tentar fazer o melhor possível, entendeu? Então, é isso que eu acho só, Yuri. É individual, é muito, muito, muito individual. Tudo isso daí. Não necessariamente os cavalos que vão para as Olimpíadas são clientes seus, concorda? Então, você pega o cavalo ali, sei lá, 15 dias antes da prova, ou uma semana antes da prova. Como é que você faz para entender o cavalo como um todo, como você falou? Você sempre tem em contato com esses veterinários dos cavalos no dia a dia? Ou dá para, nesses 15 dias, você ajustar alguns problemas? Ou você só mantém o que vem sendo feito? Vamos lá. Eu faço todas as Copas das Nações 5 estrelas. Todas eu faço. Então, todos esses cavalos já estão sob a minha supervisão em todas as Copas das Nações que eu faço. Então, devagar, eu já vou... Hoje em dia, eu vou falar para você que hoje em dia acho que eu conheço todos. Não tem nenhum que eu conheça assim, pouquinho. Eu já conheço os cavalos hoje em dia. Então, o que acontece é que eu vou nas Copas, eu vou acompanhando, eu tento fazer um filme do cavalo, eu radiografo o cavalo na minha cabeça, eu tenho aquele cavalo, como é que ele vai... Como é que eu já ponho na minha cabeça, como é que eu vou seguir com esse cavalo? Eu vou seguir desta forma. No outro concurso, que ele vai de novo comigo, eu olho de novo. E eu vejo como esse cavalo foi. Porque a gente tem uma... Eu como veterinário da equipe e com os cavaleiros do time do Brasil, eu vou falar para você que todo... Acho que não sei se existe não existe, eu acho. Nenhum. Que eu não tenho um relacionamento aberto. Isso foi confiança, óbvio. Isso não foi igual. Não vou dizer para você que o Doda, no Pan-Americano de Guadalajara, ele me olhava com os mesmos olhos que ele me olhou no Rio 2016, né? É confiança isso daí. Você vai pecando confiança dos caras e tudo. E aí, a hora que você tá com a confiança dos caras e você consegue passar para eles o que cada cavalo tem e você consegue ter um bom relacionamento com os veterinários particulares, aí, meu amigo, aí você deslancha. Porque é muito fácil desenvolver tudo isso daí, entendeu? Porque daí foi o que você falou. Os caras, eles não é que não tem limite, óbvio que tem limite. Mas os caras eles vão um passo à frente, né? Você pode trabalhar de acordo, essa é a verdade, né? Com esse pessoal. Rogerinho, a gente vai encerrar essa primeira parte, porque falta um minuto e meio para a gente finalizar. Quero agradecer a presença de todos aqui. Ninguém vai embora. Vamos voltar na segunda parte, só vou fechar essa e abrir a outra. Agradecer a todo mundo que divulga todos os dias aí as lives que estão acontecendo. Agradecer mais uma vez a Rogério por ter aceitado esse convite. E eu queria só fazer uma pausa aqui, que Marcelo Ciavaglia entrou aqui e eu sou um fã número 1 dele. Então, só para ele saber, já vou deixar registrado. Top. Vamos sair aqui agora e entrar na próxima, beleza? Boa. Vamos lá.